Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma das minhas paixões um pouquinho mórbidas, tenho que confessar que é um pouquinho mórbida, que são livros sobre a Segunda Guerra Mundial, especificamente sobre o Holocausto. É um tema que me pega muito, assim, demais. É um dos livros que eu vou indicar aqui. Eu tive pesadelos por 3 dias seguidos lendo, na época que eu li. Mas mesmo assim, não é um assunto que eu quero largar, sabe? Nossa, isso me dá gatilho. Não, não quer. É um assunto que eu, assim, tenho muito interesse. Ainda vou entender o porquê. Não sei se vocês sabem, se eu já falei em algum momento aqui, mas eu sou judia. Eu me considero judia culturalmente e não de religião, mas da minha ancestralidade. E esse é um assunto que me pega muito. E não só por isso, mas também por um certo horror que eu sinto de onde a nossa humanidade é capaz de chegar, né? Enfim, tô sorrindo aqui, mas é de nervoso, porque... E assim, a gente tem ouvido muitos discursos, né, extremamente nacionalistas, muito extremistas e eugenistas, que é o que tá por trás de toda essa coisa aí dos campos de concentração, do Holocausto e tudo mais. Já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição, tá? As pessoas com deficiência na Segunda Guerra Mundial, e eu falo como tudo isso, na verdade, começou com pessoas com deficiência, né? Não é à toa que já fiz um vídeo sobre o assunto aqui no canal. E vou trazer para vocês uma lista dos meus livros favoritos sobre o Holocausto. Temos ficção, temos não ficção, temos mescla de ficção com não ficção e, enfim, eu acho que é um assunto que todo mundo deveria se informar e a gente precisa continuar contando essas histórias para que elas não desapareçam, porque tem tanta gente hoje em dia querendo que isso seja esquecido, né? E a gente não pode deixar que seja esquecido, beleza? Espero que vocês curtam. Se inscrevam no canal, tá tendo conteúdo literário aqui, 50% questões de deficiência, inclusão, etc e tal, 50% literatura. Esta é a regra de 2021, beleza? E deixem o like se vocês gostaram aqui embaixo do vídeo, que me ajuda na divulgação. Deixe o seu comentário se você já leu, se você quer ler algum desses livros aqui. E segue lá no Instagram, @filapreferencial, que estamos voltando com lives e com muitas novidades por lá, tá bom? O primeiro livro da minha lista tá aqui no meu iPad e foi por causa dele que eu resolvi fazer esse vídeo, porque foi a minha última leitura, Sophie's Choice, do William Styron, ou Escolha de Sofia em português, eu li em inglês, tá aqui no meu iPad. O filme, né, inspirado nesse livro é muito famoso, com a Meryl Streep e tudo mais, mas o livro é muito bom também, é um livro de 1979, tá? E ele conta a história de um escritor do sul dos Estados Unidos que está tentando escrever um livro, ele está ali, né, tentando estrear na literatura, naquela crise de encontrar a sua voz, não sei o quê, e ele conhece a Sofia, e ela é uma mulher polonesa, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, mais famoso lá na Polônia. E ele fica meio que obcecado com a história dela, e aí a gente vai, né, entrando nesta personagem que é a Sofia. E é um livro que é sim sobre o campo de concentração, a gente tem lá aquelas narrativas escabrosas de lá de dentro, a história que a Sofia conta, mas ela tem uma história moldura, né, que na verdade é o que o livro quer falar, que é o que a gente faz com toda essa história do nosso passado, todo esse horror dentro do nosso passado, né. E eu acho que pra mim foi isso que pegou. Como narrar o inenarrável, né? Algo que foi tão, assim, ao extremo do horror do ser humano, né? E a própria personagem tem uma dificuldade com isso, de contar essa história. E é muito legal porque a gente não vai numa ordem cronológica descobrindo a história da Sofia. A gente vai numa ordem de aprofundamento. É uma narrativa, assim, vertical, né? Até chegar à famosa, infame escolha de Sofia, que enfim, é um spoiler famoso aí, não vou dar aqui porque pode ser que alguém não conheça. Até em inglês eles falam assim, ai, nossa, que escolha, hein, Sofia, eles... Sabe, porque é enfim, um momento terrível aí da vida dela, que eu não vou dizer qual é. E agora a gente vai entrar num bloco dos livros de não ficção, tá, gente?
E nenhum deles eu tenho aqui no meu iPad, nem nada. Então as capas vão estar aparecendo aqui, porque os livros estão lá no Brasil, beleza? Mas vai aparecer as capas aqui na edição do livro. O primeiro desse grande grupo da não ficção é Isto um Homem, do Primo Levi, de 1947. Ou seja, bem depois, logo em seguida, né, de ter terminado a guerra, em 45. E esse foi o livro dos pesadelos, tá, gente? Só pra constar. Eu tive pesadelos real 3 dias seguidos depois de eu ler esse livro. Mas ele é, assim, uma das obras magnas pra todo mundo que quer entender alguma coisa sobre campos de concentração, sobre o Holocausto, sobre o que aconteceu lá, né, na solução final do Hitler. O Primo Levi era um judeu italiano da resistência na Segunda Guerra Mundial, e ele foi mandado para o campo de concentração de Auschwitz, e ele conta nesse livro, assim, com precisão cirúrgica, tudo o que aconteceu lá dentro, tá? Como é que funcionava o campo, tudo que vocês podem imaginar. Ele é como se fosse a Bíblia, assim, por exemplo. Ele inspirou muitos filmes e livros que vieram depois, né, de ficção, como, por exemplo, A Vida é Bela, vocês devem conhecer, né? E todos os que têm alguma coisa dentro do campo de concentração, a Bíblia é Isto um Homem, do Primo Levi. E o título já é bem indicativo, né? É isto um homem? Ponto de interrogação. Assim, a que ponto chegamos na nossa desumanidade, né? E é uma aula de jornalismo em primeira pessoa, porque eu, inclusive, li para a faculdade de jornalismo, né? Outro livro de 1947 é o Diário de Anne Frank. Claro, como poderia deixar de fora, né? Em alguns lugares é conhecido como Diário de uma Jovem, por Anne Frank, né? Que é uma menina de 13, 14 anos, durante aí o momento em que ela escreve o diário, ela completa 14 anos, judia, né, vivendo em Amsterdã, e a família dela fica escondida dentro de um anexo, né, da loja do pai dela, enquanto tá rolando a Segunda Guerra Mundial. Eles não vão, inicialmente, né, para o campo de concentração, eles ficam lá escondidos, e é incrível você ver tudo isso pelo prisma de uma menina muito jovem, uma adolescente, né, e é um relato real, é o diário dela real mesmo. E se você visitar Amsterdã, como eu já fiz, tem a casa lá, o anexo, onde ficou escondida a família Frank, né? E é um relato sobre a perseguição, né, que os judeus sofreram. E ele é de 47, ele foi publicado pelo pai da Anne, que foi o único que sobreviveu. Enfim, spoiler, livro de não ficção, gente, não tem como, não dá spoiler. Ele publicou o livro em seguida, foi inclusive meio polêmico, né, porque muita gente diz que ele quis lucrar com o sofrimento, né, da filha dele, da família dele, de todos os judeus, etc e tal, mas eu acho que é um documento necessário, histórico, sabe, que precisa estar no mundo para as pessoas saberem o que aconteceu. Imagina quando eles foram libertados, né, que ninguém sabia direito o que estava acontecendo lá, né, era meio que um segredo de Estado, a coisa dos campos de concentração e tal, e até isso chegar nas pessoas, até as pessoas realmente entenderem o tamanho do que foi aquilo, demorou muito tempo, sabe? E essas pessoas, os dois livros de 47, do Primo Levi e a Anne Frank, foram pioneiros nisso, em contar para o mundo o que aconteceu. E nosso próximo livro, o último aqui do nosso bloquinho de não ficção, é de uma brasileira. É O Que os Cegos Estão Sonhando, da Noemi Jaffe, que é uma grande professora de escrita criativa aí em São Paulo. Nesse livro dela, de 2012, ela mandou traduzir o diário da mãe dela, que foi sobrevivente do infame, né, Auschwitz, que veio pro Brasil logo em seguida. E ela tem um diário que ela escreveu, não dentro do campo de concentração, porque seria uma coisa impossível, mas logo em seguida, logo depois, quando ela foi para um campo de pessoas que não tinham para onde ir, era como se fosse um grande alojamento, e ela escreveu tudo que ela se lembrava, né, com datas e com tudo, do campo de concentração, e depois, e como ela conheceu o marido dela e tal. Inclusive, ela é conhecida como a Anne Frank brasileira. Acho meio assim, não sei se dá pra chamar de Anne Frank, se dá pra comparar as duas experiências, mas a mídia gosta de chamar ela e a Lili Jaffe, que é a mãe da Noemi, de Anne Frank brasileira, enfim. E logo em seguida, temos um trecho, né, de ensaios, de reflexões da Noemi e da Leda, que é a filha dela,
falando sobre isso, né? Sobre 3 gerações de mulheres, né? A avó no diário, a filha e a neta. E falando sobre o que é ter isso na sua bagagem, né? Na sua história e o que é ser mulher judia hoje. E reflexões sobre história, sobre, né, como a gente conta esse mundo hoje em dia, né? Como eu falei no início, como narrar após o inenarrável, né? E é incrível porque nós temos uma representante aí, brasileira, contando histórias sobre o Holocausto. Vamos passar agora para o nosso segundo grande bloco da ficção. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é A Menina que Roubava Livros, de 2007, do Markus Zusak. É muito famoso, né? O autor é australiano. E ele conta a história dessa menininha que é adotada por uma família alemã que segue ali a coisa nazista. E ela é filha de comunistas, né, que fugiram e, enfim, largaram ela, porque comunistas também eram perseguidos, né, dentro do nazismo, não sei se vocês sabem, mas isso fica bem claro ali no Primo Levi, né, que não só judeus, mas tinha ciganos, tinha os comunistas, tinha testemunhas de Jeová, os presos políticos, né, como é o caso da Sofia, no Escolha de Sofia, ela é uma presa política, ela não é judia. E homossexuais também, né, uma coisa bem conhecida que eles usavam um triângulozinho rosa, né, os judeus usavam uma estrelinha amarela. E, enfim, bom, fecha parênteses. É uma ficção e, inclusive, tá ali na grande seção dos livros Young Adult, né, para jovens adultos. Porque ele trata tudo de um ponto de vista das crianças também, e de uma paixão pela leitura, fala da paixão sobre a leitura, e o que isso tem a ver, né, com a cultura judaica, etc e tal. E a família da menininha, que se chama Lirsel, acaba abrigando um judeu, né, desses aí que conseguiram escapar dos malditos trens, dos transportes que levavam para os campos de concentração. E como no Pianista, né, ele ficou escondido lá e tal. E o que eu acho mais incrível é o ponto de vista da morte. Gente, tantos milhões de pessoas morreram nessa guerra. Só judeus são 6 milhões. O restante eu não vou saber os números aí. E o ponto de vista da morte. E a morte, sabe, não tem nada a ver com tudo isso. Quem tá fazendo tudo isso são as pessoas. A morte é um personagem muito interessante e é o narrador desse livro. O próximo livro da nossa lista é o meu favorito, sem competição, tá? Que é O Leitor, o livro de 95 do Bernhard Schlink. Aí o alemão também, não sei, né? Bernhard Schlink. Ok, filme muito famoso, incrível também o filme, com a Kate Winslet, ela ganhou o Oscar por esse filme. Mas o livro é tão bom quanto o filme. Acho que os dois estão ali pau a pau, são muito bons. E ele fala sobre essa segunda geração, né? Não sobre quem viveu especificamente o tempo da guerra, mas o que veio depois e como é que a gente lida com tudo isso. E agora? O que a gente faz, né? O enredo, basicamente, é um menino de 15 anos que se envolve romanticamente com uma mulher mais que o dobro da idade dela, que é a personagem da Kate Winslet no filme, de 36 anos, que é a Hannah. E a gente vai descobrir aí coisas sobre o passado da Hannah, sem spoilers. E a gente tem alguns momentos temporais, né? Em 3 momentos temporais nesse livro. Eu acho que eu não vou conseguir falar muito bem sobre eles todos. Mas o primeiro é quando ele tem 15 anos, o Michael, né? Que é o... Enfim, não sei qual seria a pronúncia do nome dele em inglês, mas em alemão, mas é Michael. Quando ele tem 15 anos, ele conhece a Hannah e se aproxima dela e tem todo o despertar sexual dele e tudo mais. E a gente tem um segundo momento em que ele é um estudante de direito e ele presencia os julgamentos de Nuremberg, que são muito famosos, né? Que foram os julgamentos dos nazistas. Foram muito espetacularizados. Aí foi, enfim, eu acho bem controverso e tal, algumas coisas que aconteceram ali em Nuremberg. Mas, e aí o terceiro momento temporal, acho que não dá pra falar sem spoilers. Mas, gente, leiam, porque foi um grande sucesso, assim, na época que foi lançado. E é um dos grandes livros da literatura alemã do momento. Está sendo considerado aí, em geral. Os 2 últimos livros que eu vou indicar pra vocês, eles são bem best-sellers, tá? E eles têm uma pegada de ficção histórica, mas uma ficção histórica bem enfeitada, assim, sabe? Com vários momentos em que pode ser questionado e tal. Mas eu acho que são livros que entretêm muito a gente e introduzem muito bem o assunto do Holocausto. Um deles é O Tatuador de Auschwitz, da Heather Morris.
de 2018, e que ela lançou recentemente A Viagem de Silka, que é como se fosse uma continuação, né, seguindo essa personagem que é a Silka, que é uma pessoa que teve sorte na vida, porque ela foi tanto para o campo de concentração de Auschwitz e saiu e foi pro Gulag, pra prisão do Stalin. Esse é uma pessoa que tem sorte na vida. Enfim, mas o tatuador de Auschwitz, que na verdade é sobre o Holocausto, mais, né, A Viagem de Silka é mais sobre o Gulag, é a história do Lyle, eu acho que se fala Lyle, não sei, Lale, que é uma pessoa real, sim, ele existiu, e ele era o cara que fazia as tatuagens no pulso das pessoas que entravam no campo de concentração, que é uma coisa bem famosa. E ele resolveu contar a história dele e junto com a Heather Morris, né? Só que ele morreu antes do processo terminar. E ela meio que não conseguiu obter tudo que ela queria dele, né? E ela criou uma ficção a partir da história real do Lyle. E ele viveu a vida toda dele na Austrália, né? Emigrou depois de tudo e tal, com muita culpa por talvez ter colaborado com os nazistas, né? Coisas que ele fez ali para sobreviver e que acabou, né, trabalhando para os nazistas. Ele fazia as tatuagens de quem chegava, sabe? Ele mutilava as outras pessoas que estavam ali, judeus como ele, né? Prisioneiros ali como ele, não só judeus, né? Como eu falei. E por isso ele só teve vontade de contar a história dele lá no finalzinho da vida, né? E aí ela explora essa questão no livro, né, moral. Porque ao mesmo tempo que ele trabalhava com os nazistas, ele tentava, sempre que ele podia, beneficiar uma pessoa ou outra em coisas pequenas que ele conseguia, sabe, no dia a dia dele. E é um livro que, assim, eu pelo menos que já li muita coisa, já tava calejado de coisas de campos de concentração, assim, vi algumas coisas que talvez ela deu uma bordada ali na história, né, umas saídas meio que James Bond ali, mas eu achei eu gostei muito do livro, sabe, eu gostei desse personagem, gostei dessa reflexão moral, né, inclusive é uma reflexão que muitos sobreviventes têm, né, por que tanta gente morreu e eu sobrevivi, por que eu, né, e é uma crise existencial, né, que todos eles têm, a Sofia tem, o Primo Levi tem, tá presente em diversos livros desses sobreviventes, né, em maior ou menor grau. E o último livro que eu queria indicar é o maior best-seller aí de todos aí sobre campos de concentração, ficou no topo da primeira prateleira das livrarias muito tempo, que é O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne, de 2006. Eu sei, é um livrinho best-seller, muitas pessoas mais intelectualizadas vão torcer o nariz, mas o que eu gosto nesse livro? Do ponto de vista da criança, do ponto de vista da inocência, sabe, gente? Pra quem não conhece, se é que alguém não conhece esse livro no mundo, o filme pelo menos, é um menininho que vai morar próximo ao campo de concentração de Auschwitz, o infame, porque o pai dele é um dos generais ali, dos malvadões, que comanda o campo de concentração. E ele não sabe o que está acontecendo ali, porque os pais dele não contam pra ele, porque, como eu já falei, era um segredo de Estado, os comandantes não podiam contar nem para as esposas o que estava acontecendo. Eventualmente alguém acabava descobrindo, mas era segredo. E ele não sabia o que estava acontecendo, e ele achava que as pessoas com aquele uniforme listrado eram um pijama, né? A visão ali inocente da criança. E ele faz amizade com outro menino que tá do outro lado da cerca do campo, né? E ele acha que o menino fica de pijama o dia todo e que isso é muito legal, sabe? Enfim, é a inocência de uma criança, né? Vendo tudo isso. E o quanto o preconceito é adquirido, o quanto o preconceito não é uma coisa que nasce com a gente, são os outros que nos ensinam, né? E eu acho isso muito legal. Há inconsistências históricas? Sim, bastante. Mas é uma ficção, gente. Ficção histórica tem essas liberdades e eu, pelo menos, né, eu consigo virar a cara, sabe, pra essas coisas e considerar a mensagem da história como um todo. E eu acho que esse livro é muito legal, principalmente pra quem quer se iniciar. E fica o alerta aí que o final é muito trágico, né? Provavelmente as pessoas conhecem o final e é uma das cenas mais impactantes que eu já vi na minha vida, o final do filme, e é terrível.
Mas é isso. Isso aconteceu, sabe? Aquela cena do final do filme, do pijama listrado, do menino do pijama listrado, pra você que já viu, aconteceu aquilo lá, tá? Então eu acho que a gente precisa ver, tá bom? Essas imagens, eu acho que precisa ser visual, precisa ser impressionante pra gente, né, fazer não acontecer de novo, ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado na medida do possível da minha lista de livros terríveis. Tem alguns que são legais, mais reflexivos, que dá pra gente ler mais de boas. Talvez só um ou dois. Mas se você se interessa por esse tema e se você tem meio que essa fascinação um pouquinho mórbida, admito, como eu, pela Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, ficam aí as minhas dicas, as minhas indicações. Me digam aqui nos comentários se vocês querem mais dicas de livros, essas listas temáticas, se vocês querem aí os livros favoritos de Vitória, sei lá, os romances policiais, os meus livros Guilty Pleasure, mais livros brasileiros. Me digam aqui o que vocês querem de conteúdo literário. Deixem um like no vídeo, se inscreve no canal, segue lá no Instagram. E é isso, um beijo e até a próxima.